Os goleiros do Corinthians foram melhores ou piores do que parecem no Brasileirão 2025? Se você gosta de números e análise de dados no futebol, já me segue aí. Usei os dados do Brasileirão 2025 para analisar o desempenho dos goleiros do Corinthians, comparando com todos os jogadores da mesma posição da Série A. Todas as métricas aqui são por 90 minutos, os dados são do iScout e todos os gráficos e visualizações foram feitas por mim no Tableau. Os goleiros analisados então foram Hugo Souza, de 26 anos, disputou 2.645 minutos, Matheus Donelli, de 23 anos, disputou 501 minutos, e Felipe Longo, de 20 anos, com 607 minutos. Começando pelo ponto mais importante, que são as defesas, vamos analisar os gols sofridos versus os gols sofridos esperados. De cara com esse gráfico, a gente percebe que os 3 goleiros do Corinthians sofreram mais gols do que era esperado, considerando as finalizações que eles sofreram. Jogadores que aparecem abaixo dessa linha sofreram mais gols do que era esperado. Já os jogadores acima dessa linha sofreram menos gols do que era esperado. O Hugo Souza, por exemplo, era esperado que tivesse sofrido 0,9 gols e sofreu 1,02, com saldo negativo de 0,12. Matheus Donelli e Felipe Longo também tiveram saldos negativos mais próximos de 0,25, então bem mais abaixo. Agora, um dado que chama bastante atenção é que os goleiros do Corinthians enfrentam poucas finalizações por jogo. Hugo Souza foi o segundo goleiro que menos enfrentou finalizações no campeonato inteiro, atrás apenas do Everton, do Palmeiras. O problema é que, mesmo com a baixa quantidade de chutes sofridos, a porcentagem de defesas tem sido muito baixa. Então, enquanto alguns goleiros da Série A chegam perto de 80% de defesas, os do Corinthians ficaram entre 60% e 65%, o que é um número muito baixo. Podemos ver claramente esse cenário quando olhamos para os gols esperados defendidos, que nada mais é aquele saldo que eu comentei no início, entre o que era esperado e o que realmente aconteceu. Os 3 goleiros do Corinthians ficaram abaixo da média, nesse quesito. No jogo com os pés, o destaque é Hugo Souza. Ele aparece próximo à média dos goleiros da Série A em passes curtos, médios e longos. Tanto Matheus Donelli quanto Felipe Longo deixaram a desejar, aparecendo bem abaixo da média. No jogo aéreo, os 3 têm bom aproveitamento, mas saem pouco do gol em comparação à média dos goleiros da Série A. Em resumo, Hugo Souza foi um goleiro extremamente importante, principalmente nos mata-matas durante o ano, e defendendo pênaltis. Mas no Brasileirão de 2025, ele não conseguiu apresentar números de um goleiro de elite. Donelli e Felipe Longo, apesar de muito jovens, ainda não conseguiram traduzir no profissional o potencial que foi apresentado na base. No ranking geral da posição, Hugo é o melhor colocado entre os goleiros do Corinthians, mas aparece apenas no meio da tabela, com Matheus Donelli e Felipe Longo figurando bem abaixo. Considerando apenas quem participou de mais de 1.500 minutos, Hugo Souza terminou na 16ª posição entre os 21 goleiros da Série A analisados. E aí, curtiu? Deixa o like, compartilha e comenta aí o que vocês acharam dos goleiros corintianos no Brasileirão de 2025. Valeu, abraço!